Eles são visíveis a partir do momento em que os holofotes são colocados na vida, no rosto, nos olhares e nas ações de alguns erros que eles cometem. Pequenas infrações, às vezes grandes infrações, às vezes levados por um grupo, às vezes frutos de violência sofridas dentro de casa, no seu bairro. E aí a gente começa a conhecer um pouco sobre os adolescentes, ditos pequenos infratores, que recebem essa nomenclatura, que cumprem algum tipo de medida socioeducativa. Mas e o coração desses adolescentes, o contexto desses adolescentes, a história familiar, as ameaças que eles sofrem? Quando que os holofotes são colocados na história desses adolescentes? A gente tem conversado um pouquinho sobre as crianças invisíveis e hoje, para a gente continuar esse bate-papo, que tem sido muito engrandecedor para o Projeto Calçada, a gente vai conversar com a Flávia Santana, que é missionária da Convenção Batista Carioca e realiza um trabalho de capelania socioeducativa com esses adolescentes. Então, a gente vai conhecer um pouquinho desse contexto, um pouquinho do que se passa no coração desses adolescentes e, principalmente, de como que a transformação tem chegado na vida deles. Flávia, muito obrigada por aceitar conversar um pouquinho comigo, a trazer um pouco esses adolescentes para o lugar onde eles devem ser vistos como seres humanos, como crianças em fase de transição. Bom dia, bem-vinda, e eu vou começar. Você vai poder se apresentar, mas eu vou começar te perguntando assim: o que é para você fazer esse trabalho de capelania com esses adolescentes? O que tem sido para você desde 2018 estar atuando com esses adolescentes? Bom dia, Juliana. É um prazer enorme estar aqui com vocês aqui, participando desse momento aqui que realmente engrandece, né, nossas vidas. E para mim é um motivo de alegria de estar contribuindo, né, com as experiências que nós temos vivido dentro do Regase, dentro das instituições que levam, infelizmente, né, esses menores infratores, como são chamados. Bom, o que tem sido para mim estar dentro dessas unidades? Tem sido um aprendizado diário, né? A gente pensa que vai ensinar alguma coisa, pensa que vai é, contribuir com a vida dele, que de certa forma contribui, mas a gente sai muito mais abençoada do que entra, né? Então, de fato, é um aprendizado diário. São vidas que são vítimas da sociedade também, mas vítimas do meio em que vive, né? Ninguém nasce daquele jeito, né? Elas são transformadas para chegar àquele ponto e chegar numa instituição dessa de correção, que muitas vezes nós sabemos que piora, né? O caráter, a transformação, piora o seu jeito de enxergar a vida, e a gente tem lidado com isso quase que diariamente. Então, é um aprendizado para mim. Fala para mim, Flávia, como que acontece assim esse dia a dia desse contato, desse trabalho? Como é que esses adolescentes chegam para você? Bom, nós temos um tempo, né, um horário reservado já em pauta dentro das instituições, pela manhã e à tarde. Geralmente é um tempo de 2 horas que nós temos, né, que tem uma grade de atividades dele que nós não podemos atrapalhar isso, né? Então, assim, muitas vezes elas chegam quebradas, né, estraçalhadas. E, Juliana, é um dado que a gente tem que eu fico estarrecida até hoje, né? A gente devia se acostumar, mas a grande maioria passou por alguma igreja evangélica, conhece Jesus, ouviu de Jesus e dadas as circunstâncias, foi parar naquele lugar. E isso, assim, ainda
acende uma luz vermelha dentro de mim, como educadores, né, cristãos, nós estamos errando em algum ponto, né? Nós estamos falhando no ensinamento, falhando na iniciação desses meninos e meninas, já que são adolescentes, né? Então, assim, chegam assim, quando eles chegam para a gente, às vezes é ô tia da igreja, é da igreja também, né? Porque a gente faz uma série de atividades pedagógicas também para ter um alcance melhor. E assim, e às vezes chegam até chorando, né? Até contritos, né? E cada um conta a sua história, e é uma história assim mais interessante, né? Podemos colocar assim do que a outra e mais sedentas, sabe? De um abraço, sedentas de amor, sedentas de carinho, sedenta de preenchimento de um vazio que existe dentro delas ou deles. Como é que é esse contexto assim familiar, né? Presença de pai, presença de mãe. Como é que é na grande maioria, né? Porque a gente sabe que existem casos e casos. Na verdade, é o meio em que vive, é uma sequência, né? Que vai chegando, que vai gerando até o menor chegar ali naquela instituição. Mas a grande maioria são famílias disfuncionais, né? Famílias que ou tem mãe, ou não tem mãe, ou tem avó, ou tem mãe que é usuária, o pai não é presente, ou nunca foi, ou nunca viu, né? Então, são famílias disfuncionais, né? E pasmem, e temos famílias também bem estruturadas, crianças, adolescentes que têm uma vida boa, boa mesmo, né? Uma vida regular, uma vida estabilizada, de condições até, e às vezes trocam, né, aquilo por algo de estar no lugar errado, na hora errada, com pessoas erradas. Você percebeu alguma diferença significativa da pandemia para cá, assim, nesse comportamento dos adolescentes? Você acha que. Porque a gente teve muitos casos, assim, eles tiveram acesso à internet absurdo. O número de violência doméstica, de denúncia de violência doméstica, né, aumentou porque vieram à tona casos de violência que já aconteciam, mas que as crianças começaram a participar 24 horas por dia, né, com aquele núcleo que eles vivenciavam. Tem algum destaque que você acha que, assim, nossa, isso começou a acontecer mais depois da pandemia? Não, porque, por incrível que pareça, o adolescente que a gente lidar não tem tanto acesso, né, a essas coisas como você está em casa, você tem um suporte de um Wi-Fi, de um celular eles têm, mas não, assim, é, a questão deles é movimento, né? Então, assim, ficar parado num lugar usando a internet ou eu tentando buscar alguma coisa, assim, é muito raro, é mais da rede social, mas não existe um aprofundamento nessas questões que piorou, não. Continua a mesma coisa. Interessantíssimo você falar isso, assim, porque o legal que a gente tem visto nas conversas que a gente tem tido, né, é que criança é criança, adolescente é adolescente e cada um tem uma realidade diferente. Eu lembro que eu estava conversando com a Jandira sobre os ribeirinhos, ela falou assim, nossa, ribeirinhos no Brasil, né? Cada estado é uma cultura, diferente. Adolescentes do sistema socioeducativo também. E aí a gente pensa assim, bom, adolescente, celular. Mas você disse que é mais do movimento, do contexto, de estarem em Uhum. grupos, né? Você viu alguma mudança no termo desse movimento emocional que tem acontecido, que a gente tem visto muito na internet, de adolescentes ficando mais depressivos, mais violentos, mais com raiva, ou já é uma realidade que vocês vivem assim? A pandemia realmente ela veio para dar um grande susto, né? A gente não pode tirar essa ênfase. Ela veio assim realmente e pegou todo mundo de surpresa, sem classe social e assim acaba afetando sim, mas não tanto.
porque para eles não mudou nada. Eles continuaram fazendo as mesmas coisas, continuaram retornando ao sistema, então é, continuou a mesma coisa. Engraçado e interessante dizer, porque no tempo de pandemia foram liberadas um X números de adolescentes para voltar para casa por conta da pandemia. E acredite se quiser, no final da pandemia, durante, assim, nos últimos meses, eles estavam todos de volta no sistema, ou seja, retornaram a fazer as coisas que faziam. Então, Exatamente. do É uma mesmo prova jeito. desse meio, né? É o meio que se vive, que você falou assim, Isso. uma série de fatores do meio que se vive. Tem alguma história que te comoveu aí durante esse período que você tá, que você falou assim, gente, eu não imaginei que isso seria possível. Juliana, assim, eu costumo dizer que quem vai lá, todo dia tem história, né? Mas teve uma história que me marcou muito e assim me deixou assim bastante abalada, né? É uma garotinha de 12 anos e por roubo, né? E ela contando a história dela, nós fizemos uma atividade de sonhos, né? Onde os seus pés levariam você e o que você não gostaria o que você viveu, o que você não gostou de viver até hoje. 12 anos, uma menina pequenininha, vontade de levar para casa, sabe? É, chega, é assim, assim, a gente fica mesmo contrito, é um negócio assim, a gente sabe que eles fizeram algo para chegar até ali, mas a gente vai lá porque a gente acredita no poder da transformação, da ação do Espírito Santo de Deus. E ela escreveu no papel, né? Uma série de situações que a pessoa falava para ela que era marginal, eh, que não ia dar em nada, que era uma garota horrorosa, e assim, palavrões, né? E assim, palavras pejorativas, assim, que eu jamais não teria, não, costuma a gente ouvir, né? E colocou lá, fez umas 6 linhas com essas palavras do que ela viveu, que ela não gostou de viver. E aí eu li aquele papel, e aí eu falei assim, mas você sabe que você não é isso, né? Eu disse, já com o coração arrebentado. Você sabe que você não é isso, você sabe que você não é essa menina, não é bandida, não é cracuda, você sabe que não é isso. E ela olhou para mim e falou assim, tia, mas quem falou isso foi minha mãe. E aí eu travei, eu confesso que eu travei essa história, eu me lembro assim, foi há alguns anos já, mas como se fosse muito, muito, muito forte, como se fosse ontem, né? E eu abracei ela naquele momento, e aí agora eu falei assim, então você vai escrever agora onde os seus pés vão te levar. É engraçado que eu tenho essa foto até hoje dessa. E ela escreveu lá e ela abençoou a mãe dela. Ela disse que ela queria ver a mãe dela fora daquela vida de drogadição. E ela disse que ela gostaria de ter uma vida melhor do que aquela e não voltar a fazer o que ela fazia, sabe? Ela foi gerando uma esperança dentro dela, assim, fenomenal. Mas a gente sabe que a dificuldade é grande para chegar nisso, né? Mas essa história me marcou. E ali eu falei de Jesus para ela e ela recebeu Jesus e prometeu que ia mudar de vida. E realmente, já esses anos que se passaram e eu nunca mais a vi no sistema. Ela não retornou realmente. Eu espero em Deus que a semente brotou e frutificou no coração daquela menina. E assim, tem outras histórias bem recentes agora. Eu recebi uma menina lá, a maioria é por furto, né? O roubo, né? De celular e tudo. E ela sentou na minha frente, eu comecei a conversar com ela, e aí ela abaixou a cabeça e ela falou assim, eu tia, tô com saudade de Deus.
Eu falei, você está com saudade de Deus. Eu sei, eu estou vendo que você está com saudade de Deus. E ela chorou naquele momento. Eu falei, agora você quer voltar para Jesus? E ela disse, eu quero. Eu tenho muita saudade de Deus. Então a gente sabe que a semente está ali. A responsabilidade dessa adolescente hoje, que está com saudade de Deus, tem 16 anos, mas uma semente foi plantada no coração dela. Para ela sentir saudade é porque ela viveu, né? Então, assim, são coisas assim que a gente tem que ter essa confiança em Deus, que Ele pode fazer a partir do momento que aqueles garotos e garotas conseguem abrir o coração de fato e mudar de vida. A gente acompanha alguns depois, né? A gente dá uma assessoria depois de um alimento, de uma roupa, te dá um suporte. Quando eles retornam para a gente dá toda a condição de eles chegarem até nós. Então, às vezes, um ou outro liga e aparece, estou precisando disso, e a gente vai lá e supre. A gente já tem notícia de algumas meninas que conseguiram já fazer faculdade, já empregado. Então, assim, o poder de Deus, ele não depende de nós. Nós ali não fazemos absolutamente nada. É só o poder de Deus. Então, eu creio nisso aí, nessa. É difícil, até é contraditório, porque a gente não gosta de ser roubado no nosso celular, a gente não gosta de ser assaltado, e a gente chega ali e dá de cara assim, pô, mas assim não, mas Jesus ama, então vamos lá. Então Jesus pode fazer. E esse é o nosso trabalho ali, quase todo dia a gente está ali fazendo essa diferença, né? Levando o amor de Jesus para aqueles meninos e meninas. Amém, Flávio. Lindíssimo, lindíssimo. Para terminar, como é que o projeto Calçada tem ajudado você, então, a levar esse amor de Jesus? Conta pra gente. O projeto Calçada assim chegou para mim assim como uma direção, né? A gente não pode usar todos os recursos por conta do sistema de tablet, essas coisas, mas a gente leva na cabeça, né? E a gente pode levar papel e pode levar figura. E assim foi assim, uma grande direção, né, de alcance, né, que realmente o projeto Calçada dá uma linha, né, e que a gente consegue penetrar no coração desses meninos e essas meninas. Então, o projeto Calçada é vivo hoje na socioeducativa e assim e nos ajuda muito. É uma ferramenta assim que é de grande alcance. Para quem está ouvindo aí, para quem está assistindo e fala assim, nossa, me senti tocado, me senti tocada. Como é que funciona? Qualquer pessoa pode ser capelã, qualquer pessoa pode ser voluntária. Como ajudar os adolescentes do sistema socioeducativo? Ó, você pode entrar no site Missões Rio, né, da Convenção Batista Carioca, ou você pode entrar em contato comigo, né? Depois, se puder deixar o telefone, a gente deixa. E você pode ser um voluntário, sim, né? Se a sua igreja autorizar, se o pastor autorizar, e se você for maior de 18 anos, você pode viver também essa experiência. Você pode ser um voluntário, você pode contribuir e você pode fazer a diferença na vida de menino e menina com a sua profissão, né? Se você tem habilidade com artesanato, tem habilidade com cabelo, com unha, então você pode contribuir também com aquele dom que Deus te deu. Então, posso falar meu telefone, Juliana? Pode. Meu número é 21 982 37 31 41. 982 37 31 41. Aí você vem comigo que a gente vai tocar o terror lá e tirar a gente do inferno para trazer para a grandiosa luz do Senhor Jesus. Flávia, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que ele é extremamente corrido, cheio de tarefas para atender esses adolescentes. Muito obrigada. Gostei muito de ouvir essas histórias, de te conhecer. Estamos aqui à disposição para ajudar também. Você que está ouvindo, está assistindo, pode ligar para a Flávia, pode comentar, pode entrar em contato com a gente também, que a gente faz esse elo. O Projeto Calçada está aqui exatamente para isso, para fazer esse elo, para ser um apoio para as organizações, para os educadores.
E vamos juntos exatamente isso, né? Resgatar essas crianças, esses adolescentes que estão num contexto de tristeza, de pecado, de inferno, como a Flávia disse, e trazer para os braços de Jesus. Flávia, mais alguma palavra? Que Deus abençoe e que Deus continue assim orientando a você, a nós, né, do Projeto Calçada, que nós possamos a cada dia ter mais ferramentas de alcance, né, de propagação do Evangelho. Um grande abraço, beijo no coração e até logo, né? Se você atendeu o chamado, se você ouviu, sentiu no coração, vamos embora. Amém. Até logo. E assista as outras e as próximos bate-papos aí das nossas crianças, que não tem nada de invisíveis. É isso aí.